Cromwell Street, Gloucester, Inglaterra. Uma residência normal numa rua normal. A casa número 25 era o lar de um pedreiro e sua esposa, apinhada de crianças e cheia de inquilinos. A única coisa que distinguia esta casa das demais era a quantidade de pessoas que entravam e saíam. Fred West gostava de companhia. Ele também gostava de mutilar, molestar e matar. Mas será que esse homem aparentemente normal foi levado a assassinar pelo menos 12 mulheres e crianças? Ou Fred West nasceu para matar? Dementes. Fred West foi descrito como um homem sem compaixão, consumido pelo desejo sexual, um assassino sádico, uma pessoa que abdicou da raça humana, a verdadeira epítome do mal. Mas quem foi Fred West? Por fora, ele era um pedreiro, um faz-tudo completamente normal, um cara jovial que se dava bem com todo mundo. Anna McFall, namorada, assassinada em julho de 67. Ele se encaixava no ritmo normal da vida, mesmo sendo ele profundamente anormal. Enteada, assassinada em abril de 71. Muitas pessoas se deixavam levar por ele porque ele era convincente e encantador. Renee Costello, esposa, assassinada em 71. A última coisa que você pensaria a respeito dele é que ele fosse tão maligno. Linda Gook, costureira, assassinada em abril de 73. O maior mistério dessa história toda é o que os levou a fazer isso. Trata-se de duas pessoas que se jogaram nas profundezas da depravação humana. Algumas pessoas têm a ambição de ser, sei lá, um grande político ou fazer sucesso nas artes. A ambição dele era cometer homicídios sádicos e sexuais. Ele se fazia passar por um sujeito amigável, mas era só um disfarce. Por baixo, ele era um verdadeiro monstro. Tem gente que mostra todos os sinais de maldade e, mesmo assim, algumas pessoas não percebem. A maldade de Fred West passou despercebida por muita gente. Frederick Stephen West nasceu em 29 de setembro de 1941, na vila rural inglesa de Matmarcle. Uma pequena comunidade agrícola, longe da vida na cidade. Foi aqui que o jovem West cresceu. O segundo de 6 filhos, Fred era uma criança que chamava a atenção, com seus cabelos cacheados e olhos azuis penetrantes. Mas como esse belo menino se tornou um dos assassinos em série mais depravados e abomináveis da história? Para Frederick West, nesta paisagem aqui, dá para sentir a liberdade. Ele tinha muita liberdade, mais do que a maioria das pessoas tem. Porém, esta paisagem também é muito brutal e é comum atividades como matar coelhos a pauladas ou então ver a mãe dele atirando em roedores. Ou seja, é um ambiente bastante físico e muito agressivo. Todos acreditavam que o pai de Fred, Walter, molestava crianças e ele não mostrava vergonha ou arrependimento por seu comportamento. Fred era o predileto da mãe e o amor dela poderia ser descrito como mais do que superprotetor. Aparentemente, durante anos, os dois fizeram brincadeiras sexuais e assim que ele foi capaz de fazer algo mais, foi ela quem o iniciou. Ele também foi molestado pelo pai e era uma família onde o incesto era considerado uma coisa normal. Ele se tornou altamente sexual numa idade muito tenra e o sexo se tornaria a maior de suas motivações. Ele falava constantemente sobre sexo.
Os anos de Fred na escola foram curtos e improdutivos. Ele abandonou a escola aos 14 anos e mal sabia ler e escrever. O seu QI foi mais tarde avaliado em apenas 80. O problema então, obviamente, foi que muitas e muitas portas foram fechadas. E as que foram abertas para o Fred, com seus problemas de falta de atenção e de hiperatividade, foram coisas como perseguir garotas, furtar, comportamentos problemáticos. Eram pequenos atos de violência e talvez até outras atividades sobre as quais ainda não sabemos. Isso o transformou num sobrevivente, um jovem que vivia da terra, grosseiro, que se virava com o que tinha, que comia o que conseguia. E ele não precisava ser bem alfabetizado para sobreviver. Ele conseguia sobreviver com sua esperteza. Como muitos jovens, West criou um fascínio por motocicletas. Ele economizou dinheiro para comprar a primeira moto, mas logo seu motivo de orgulho virou um pesadelo. Na noite de 28 de novembro de 1958, enquanto West andava nesta estrada, ele bateu de frente com uma garota que vinha na direção oposta. Os detalhes do acidente não são conhecidos, mas West sofreu vários ferimentos, inclusive um sério trauma na cabeça. Ele ficou 7 dias inconsciente no hospital. Como muitas crianças azaradas, Frederick West herdou certas anomalias cerebrais de seus pais, que também tinham os problemas. E isso foi intensificado nesta estrada aqui. O acidente não só afetou o corpo dele, deixando uma perna mais curta, mas também causou um grande dano à sua cabeça e particularmente ao cérebro. E a parte do cérebro que levou, digamos, a maior pancada foi o córtex frontal, aqui, o lobo frontal, que contém os elementos daquilo que nos faz pessoas morais, que nos cria aversão a atos particularmente terríveis. Isso foi danificado no Fred, então ele era uma pessoa que já era um tanto sociopata e que perdeu os freios totalmente, se transformando num perigo para a sociedade. A recuperação de Fred foi lenta e humilhante. Ele quebrou o nariz, passou a mancar e agora sofria de violentas mudanças de humor. Ele perdeu grande parte da beleza por causa dos danos ao nariz e a outras partes do corpo. Então ele era um jovem sedutor no vilarejo e tinha uma beleza meio rude e agora ele perdera essa vantagem. Fred compensava a perda de sua beleza fazendo abordagens muito mais agressivas às garotas da região. Se o Fred quisesse sexo, ele simplesmente estuprava garotas daquela comunidade. Bem, ele simplesmente agarrava as garotas. E, obviamente, tendia a usá-las para o único tipo de conforto que existiu para o Fred em toda a sua vida, que era sexo e controle. Uma garota que Fred não conseguiu controlar foi Catherine Costello, conhecida como Rena. Ela era uma prostituta de 16 anos que havia se mudado para Gloucester, de Glasgow. Fred se casou com Rena, mesmo ela estando grávida de 5 meses de outro homem. Acho que o Fred viu em Rena certos elementos da mãe dele. Ela era uma pessoa forte que o controlava e ela o colocou em seu lugar, digamos assim, pela primeira vez em sua vida. Mas eu não creio que ele se sentisse à vontade com ela. Ela não era uma pessoa que ele poderia chamar de alma gêmea. Ela era mais uma substituta para a mãe. Charmaine West nasceu em março de 1963, logo depois ganhando uma irmã, Anne Marie. A infância das duas meninas não foi nada tradicional. Rena e ele tinham uma vida instável. Às vezes estavam juntos, às vezes não estavam. Às vezes estavam com as duas meninas, às vezes elas estavam em lares adotivos. Por vezes a Rena pegava as crianças e quando não estavam em creches, elas ficavam com o Fred. O Fred encontrou várias jovens para cuidar delas. Era uma vida complicada, cheia de altos e baixos. Essa turbulenta relação chegou a ter um ponto de ruptura em 1965. Rena temia pela própria segurança e voltou para a Escócia. Fred a deixou partir sem objeção, mas ficou com as crianças. Ele já havia recrutado Anna McFall, de 16 anos, para trabalhar de babá. Anna McFall, segundo o próprio Fred, foi o amor da vida dele. Na verdade, quando estava preso, ele escreveu as memórias de seu relacionamento com Anna McFall.
que ele intitulou Eu Amei um Anjo. Mas o anjo logo cairia quando ela engravidou de West. Ela se tornou um problema para o Fred. Um obstáculo que precisava ser removido. E parece insensível dizer isso, mas o Fred era o tipo de homem que, se uma mulher criasse um problema, ele simplesmente se livrava dela. Anna McFall foi vista pela última vez em julho de 1967. Fred West pensava que as pessoas eram descartáveis porque, na mente dele, as outras pessoas eram instrumentos a serem usados. Então, não havia limites éticos. Ele decidiu que estava farto dela e que estava muito cansado e que ela era um peso excedente e friamente ele a matou e enterrou. 27 anos depois, os restos mortais de Anna McFall foram encontrados neste campo, próximo ao vilarejo de Fred. O corpo foi decapitado e desmembrado e foi encontrado com o esqueleto de seu feto. Ele não teve o mesmo sentimento de aversão que eu e você teríamos de pensar em desmembrar o corpo dela e jogar fora. Anna McFall seria a última vítima a ser descoberta. Mas ela foi a primeira a morrer. Ela simbolizou uma transformação na vida criminosa de Frederick West. Fred West tinha apenas 12 anos em novembro de 1953, quando nasceu uma menina que se tornaria sua parceira na vida e na morte. A infância de Rosemary West foi tragicamente similar à de Fred. Sua mãe, Daisy, sofria de depressão severa e tinha um marido violento e esquizofrênico. O pai molestava as filhas e as outras filhas não toleraram e foram embora. Na verdade, até a mãe acabou saindo da casa, mas desde muito cedo ele fazia sexo com ela e ela aceitava. O relacionamento com o pai continuaria depois que Fred e Rose ficaram juntos. Na verdade, o pai de Rose aparecia em Cronin Street mesmo depois que ela teve 4 filhos para fazer sexo com ela, e depois o Fred o mandava para a cama com Anne Marie. Quando Fred conheceu a Rose, ele reconheceu nela o que poderíamos chamar de alma gêmea. E por isso ele se atraiu por ela. Eles tinham a mesma psicopatologia e a mesma criação. Então eles se ajudavam e provavelmente tinham as mesmas fantasias. Fred e Rose se conheceram em Gloucester, Inglaterra. Apesar da diferença de idade, eles logo começaram a se relacionar. E não tardou para Rose, de 17 anos, ir morar com Fred e suas 2 filhas, Charmaine e Anne-Marie, em sua nova casa. Como os dois se entenderam sexualmente logo de cara, isso salvou a vida de Rose. Eu creio que ela poderia facilmente ter sido outra vítima. Ela o usava para o que ela queria, se exibir, ela andava no carro dele, se sentindo bem mais velha. Ela podia contar às amigas da escola, o meu namorado é mais velho. E aprendia muitas coisas com o Fred, que gostava de ensinar. E ela adorava cada minuto. Essa foi a bomba que estava começando a ser preparada e em breve explodiria. Rose logo ficaria grávida, dando à luz Heather Ann em outubro de 1970. A maternidade não veio naturalmente. Isso era uma coisa muito nova para Rose, ela era muito jovem. No entanto, ela gostava de crianças, mas não da forma que a maioria dos adultos gosta de crianças. Rose sempre teve dificuldade de aprendizado e um certo atraso intelectual. E ela achava mais fácil lidar com crianças pequenas. Ela não gostava do conflito de ser desafiada. Por isso, ela tratava as crianças mais como bonecas, como brinquedos. Elas eram tratadas como se fossem objetos. Eu lembro de ter perguntado se ela havia amamentado. E ela disse, não. Ela não gostava de amamentar bebês. Então, eu fiquei pensando que o leite materno era algo que Rose não conhecia. Não foi amamentada. Rose disciplinava todas as crianças da casa com rigidez.
A criação delas foi muito controlada. Elas eram levadas à escola, elas jamais eram encorajadas a fazer amizades na comunidade. A Rose controlava as crianças com mão de ferro. Tragicamente, a criança que sofreria mais seria a enteada de Fred, de 8 anos, Charmaine. Em junho de 1971, quando Fred West estava chegando ao fim de uma pena de 9 meses por roubo, Charmaine desapareceu. Quando Rose matou Charmaine, ela se tornou igualmente culpada. Então, ela não poderia mais se dizer apenas uma cúmplice forçada tendo feito isso. Ela desejou matar. Essa foi uma experiência compartilhada. É algo que cria um laço muito forte, mas nesse caso é um laço de imoralidade, porque tendo se livrado de uma criança problemática, que poderia atrapalhar a relação entre Fred e Rose, a partir daí não havia mais limites no que diz respeito a eliminar outros fatores que pudessem ameaçar o relacionamento deles. Um desses fatores era Rena, a mãe biológica de Charmaine. Ela chegou procurando pela filha e creio que isso selou o destino dela porque ela não encontrou Charmaine. Ela não estava lá, estava morta. A única solução era matar Rena. Rena foi vista pela última vez no outono de 1971. Seu corpo, desmembrado, foi encontrado num campo em Muttmarkham. Anna McFall jazia ao lado, aviltada e jogada fora por West. Para Frederick West, aqui era seu pequeno playground. Era uma região que ele conhecia muito bem e onde provavelmente ele brincava quando criança. E é uma área que ele poderia encontrar facilmente. Era por questões práticas. Tem uma árvore, uma placa de sinalização. Ela podia ser encontrada facilmente. E ele queria isso, queria ter controle sobre os corpos. E embora elas não estivessem vivas, ele queria ter acesso. Ele queria sentir que era parte desta região e que elas também eram parte desta região. E isso aqui era o cemitério particular dele. Com a ex-mulher Rena fora do caminho, Fred West estava livre para se casar. Ele e Rose oficializaram a sua homicida relação em janeiro de 1972. Eles se mudaram para o outro lado do parque, indo morar numa rua que se tornaria mal afamada. Cromwell Street, número 25, acabaria virando o endereço mais famoso do mundo. É um bairro dormitório, habitado por uma população móvel de pessoas errantes que saíram de casa por algum motivo ou que não querem ser encontradas facilmente. E esse é um dos motivos pelos quais o Fred pôde agir às escondidas durante tantos anos. Esse bairro anônimo forneceu o disfarce perfeito para a natureza lasciva e homicida de West. Era o covil ideal para onde eles atraíam suas presas. Fred e Rose agora começavam a tecer a sua teia. O Fred, sozinho, já era sedutor. Ele papeava com as garotas nas esquinas, nos pontos de ônibus, etc. Mas ter Rose por perto, dentro do carro, deixava as pessoas completamente à vontade. Então, eles lentamente acabaram formando uma dupla. Uma dupla de predadores. Uma dupla de caçadores ferozes que conseguia pegar as pessoas na rua com muita eficiência. Em novembro de 1972, Caroline Owens, de 17 anos, viajava de carona pelo interior da Inglaterra. Ela havia visitado o namorado e estava esperando a carona de um amigo. Foi quando um Ford cinza parou e um jovem casal lhe ofereceu carona. Ela foi muito simpática e perguntou, para onde você vai? E eu disse, Cinderford. E ela disse, nós somos de Gloucester, nós levamos você até lá. Eles começaram a falar da família deles e perguntaram se eu queria ser babá, porque eles tinham 3 crianças pequenas. E eu fiquei bem animada, porque eu sempre quis trabalhar de babá. Eu adoro crianças. Tudo me pareceu bem romântico e glamouroso, e eu ia escapar da minha casa e ia morar com aquela família muito simpática. Parecia um conto de fadas. Uma semana depois, eu fui morar com eles.
Mas o conto de fadas de Caroline começou a se transformar num pesadelo quando Fred fez uma revelação chocante. Um dia, ele virou e disse que Anne Marie havia perdido a virgindade. Era uma criança de 8 anos. E eu não achei a menor graça no comentário. Aí eu perguntei muito séria, como assim? Por que você disse que ela perdeu a virgindade? O que aconteceu com ela? E aí ele disse, bom, ela teve um acidente com a bicicleta dela. O selen saiu e a penetrou e ela acabou se ferindo. Depois disso, eu fiquei um pouco preocupada. Eu fui molestada sexualmente quando era criança. Então eu quase pude reconhecer no comportamento dela que ela provavelmente apanhava da madrasta e que talvez fosse molestada pelo pai. Tudo saiu do controle quando Fred fez uma proposta a Caroline. Ele disse, nós temos encontros sexuais, eu e a Rose e alguns homens. E nós queríamos convidar você. E aí eu comecei a ficar com raiva porque já estava cheia daquelas conversas dele e então eu disse, eu não sei do que está falando e eu não quero me envolver nisso. Caroline, indignada, saiu da casa jurando jamais voltar. Meses depois, ela estava pegando carona no lugar de sempre, quando notou um carro conhecido. A minha vontade foi de correr, mas eu acabei ficando. E aí eles pararam e então a Rose começou a pedir desculpas. Tipo, eu não queria que você fosse embora, as crianças estão sentindo a sua falta. Aí me falaram, a gente podia te dar uma carona. E por mais que eu não quisesse, eu não quis ser grosseira com eles, então eu entrei no carro. Estava indo tudo bem quando nós passamos por Gloucester. A conversa ficou naquela de as crianças estão sentindo a sua falta, etc. Assim que nós passamos de Gloucester em direção aonde eu morava, o Fred me perguntou, você já fez sexo hoje, Caroline? E eu disse, não comece com esse tipo de conversa de novo. Uns 3 quilômetros depois de Gloucester, depois da rotatória, o Fred parou o carro e se virou no banco da frente e bateu na minha cabeça até eu desmaiar. Quando eu acordei, o Fred tinha aberto a porta e estava de joelhos. Ela já tinha amarrado as minhas mãos para trás com o meu lenço e estava enrolando uma fita adesiva no meu rosto como uma mordaça. Aí eles entraram no carro, deram a volta e me levaram para Crowell Street. Eles conseguiram chegar em casa. Caroline, ainda amarrada e amordaçada, foi levada para um quarto. Durante as 12 horas seguintes, eu fui espancada. Os dois pareciam que estavam fazendo um exame médico. Eles ficavam falando do meu órgão genital como se fossem médicos. E aí, então, ela começou a fazer carícias sexuais em mim enquanto ele olhava. E depois ela convidou a participar. Ela ficou fazendo uma coisa comigo enquanto ele fazia sexo com ela por trás. Para ser bem sincera, naquela hora, eu preferi estar morta. Após uma noite de abusos terríveis, Caroline foi deixada a sós com Fred. Eu achei que ele fosse me levar para o porão, mas ele tinha outras coisas em mente. Ele me estuprou e depois começou a chorar. E ele disse, se você prometer que não vai contar a ninguém que eu toquei em você, e se voltar a morar aqui, eu deixo você ir embora. E eu pensei, já que eu ia escapar do porão, eu me senti aliviada. Então eu disse, tudo bem, então vamos fazer logo isso. Caroline conseguiu escapar e foi direto para a polícia. Para Fred e Rose, isso significou uma grande mudança no equilíbrio de sua relação. Creio que a fuga de Caroline Owen foi, em grande parte, devido ao fato de Fred e Rose ainda estarem experimentando a sexualidade. O Fred já havia trazido ou imposto à relação algo que ele havia aprendido com a mãe. A ideia de que não tem problema fazer algo desde que a mãe aprovasse. Mas, fora do que a mãe aprovava, tinha as coisas que ele tentava fazer escondido, sem que ela descobrisse. A mesmíssima coisa se aplicava a Rose. A Rose é quem ditava quais seriam as aventuras sexuais do Fred. Logo, a maior parte de suas atividades sexuais e as atividades com outras pessoas eram escondidas da Rose. Os West se declararam culpados por raptar e molestar Caroline.
Como a vítima ficou com medo de entregar provas, Fred e Rose não foram acusados de estupro. Cada um recebeu uma multa de 25 libras e pôde ir para casa. Eu acho que a multa de 25 libras deu uma mensagem bem clara. Que mesmo que eles cometessem algum erro, eles não seriam muito penalizados pelo que haviam feito. Então, eles entenderam que desde que tomassem cuidado, eles jamais seriam pegos e isso selou o destino das futuras vítimas. E então eles ficaram viciados nisso, virou uma droga, sabe? Quanto mais você toma, mais você precisa. Eles tiveram que tomar uma decisão fria. Se nós fizermos isso de novo, não podemos deixar que a pessoa procure a polícia. Nós temos que nos livrar dos corpos. E o Fred sabia como se livrar de um corpo, porque ele já tinha feito isso antes. Tendo aprendido a importante lição, a partir de então eles escolheram as vítimas com cuidado. Fred West percebeu que havia pessoas de quem ninguém sentiria falta. Eles usaram a mesma técnica de alguns grupos religiosos que saem por aí procurando pessoas vulneráveis. Eles logo se tornaram bons em encontrar o tipo de garota que cai naquela categoria de pessoas soltas no mundo. Ou seja, uma pessoa que, se fosse morta, se desaparecesse, menos pessoas sentiriam a falta dela. Haveria menos envolvimento com a polícia do que com uma pessoa comum, como, por exemplo, prostitutas, garotas que fugiram de casa, garotas de má reputação, que não tinham, assim, vamos dizer, laços familiares muito fortes. Quando Fred e Rose escolhiam sua vítima, eles a levavam a Cromwell Street e a colocavam no porão. Os eventos no porão, a chamada Câmara de Horrores, é algo sobre o qual só podemos especular. Mas a partir de certas pistas que foram deixadas, houve claramente torturas e abusos sexuais. As vítimas podem ter sido desnudadas e penduradas durante longos períodos, sentindo dores extremas causadas por essas condições. Lembre-se que o Fred, pelo menos, não tinha problemas de consciência com relação a seus atos físicos. Então, infligir uma dor quase insuportável de forma contínua e ferir uma pessoa como costumava fazer não criava nele a aversão que criaria em mim ou então em você. Fred colocou uma barra no porão e havia ganchos nela. Ele comentou que garotas ficavam penduradas lá durante dias, corpos foram mumificados. Mas nós não sabemos exatamente o que acontecia. Só sabemos que elas foram mortas enquanto estavam lá. Os corpos foram desmembrados e eles foram enterrados. Aí, quando ele encheu o porão de garotas, ele cimentou o chão e o que ele fez foi transformar num quarto para os filhos. Fred e Rose West haviam aperfeiçoado seu modus operandi. E nos próximos 14 anos, sequestraram, estupraram, torturaram e mataram quase à vontade. Mas cada morte exigia que eles cruzassem mais e mais o limite do sadismo sexual. Ela tinha que ser abusiva, ela precisava controlar a situação. E para o Fred, tinha que haver episódios bizarros de sadismo, humilhação física e etc. Eles sempre queriam mais. Queriam que elas gritassem mais, queriam cortar um pouco mais fundo, queriam saber o que causava mais dor do que o resto. E imaginá-las amarradas, amordaçadas, perfuradas, esfaqueadas, estupradas. Provavelmente a maior parte do tempo sem ver o que estava acontecendo, só ouvindo esses dois monstros falando e rindo. Deve ter sido uma experiência horrível, é além da compreensão humana. Fred e Rose West estavam tão afundados nas profundezas da depravação que um deles poderia acabar como a próxima vítima. Eu creio que deveria haver um elemento de competição entre eles, que acabou virando: o outro pode me matar. Logo, eu corro risco, logo eu preciso me mostrar tão duro, tão sádico, tão homicida e agressivo quanto ele. Porque senão eu posso ser a próxima vítima e não o próximo perpetrador.
de 1987, Heather, a filha mais velha de Fred e Rose, estava com 16 anos. Ela havia sofrido abusos físicos e sexuais dos pais a vida inteira, mas agora a adolescente começava a se tornar um problema. Ela foi morta um dia enquanto as outras crianças estavam na escola. E não há evidência de que ela tenha sido abusada sexualmente. Ela foi simplesmente morta. E eles se livraram do corpo dela ao velho estilo Fred West. E ela foi enterrada numa parte que depois virou um quintal. Eu não creio que ele tenha vertido uma lágrima sequer. Esse homem era totalmente frio. Mais uma vez, ele estava apenas se livrando de algo que não tinha mais utilidade. Se eles deixassem a Heather continuar a viver, ela poderia destruir a fachada deles de alguma forma, e eles não podiam permitir que isso acontecesse. Então, até certo ponto, eles cometeram um crime bastante arriscado. Um crime cometido para mostrar aos outros filhos que eles estavam no controle e, infelizmente, isso os levou a obedecer. Heather permaneceu enterrada no quintal, na Cromwell Street, durante 8 anos, e os West haviam se tornado descuidados. O sumiço dela geralmente era motivo de uma piada doentia. Fred e Rose diziam às crianças: é bom vocês se comportarem, senão vão acabar no quintal como a Heather. E isso era uma piada macabra, pois era verdade. Os persistentes boatos sobre Heather acabaram chegando aos ouvidos de uma policial da cidade. A policial detetive Hessel Savage sempre ouviu esses boatos e ela convenceu seus superiores de que aquele quintal precisava ser escavado. Na manhã de 24 de fevereiro de 1994, uma equipe de busca da polícia bateu na porta da casa número 25 da Cromwell Street, iniciando uma investigação que chocaria o mundo. Heather estava desaparecida desde 1987 e ela era o foco da busca. Quando eles encontraram um fêmur de mulher, ficaram confiantes de que haviam encontrado o que estavam procurando. Mas coube ao patologista Bernard Knight avisar ao detetive-chefe John Bennett que poderia haver mais de um corpo embaixo do quintal. Eu ainda lembro da cara do John Bennett quando eu entrei naquele buraco no quintal e eu disse: ou você tem mais de uma vítima ou ela tem 3 fêmures. O John ficou com uma expressão de perplexidade total, porque ele estava esperando encontrar a Heather. Eu creio que havia 3 corpos no quintal. E mais 6 dentro de casa. Fred West foi preso. Apesar da quantidade de provas contra ele, ele parecia estranhamente despreocupado. Ele era um homem de 54 anos que já havia feito de tudo. Ela tinha conseguido escapar a vida inteira. Ele deve ter pensado: eu posso ter sido pego, mas e daí? Ele acreditava e não acreditava ao mesmo tempo. Ele não tinha entendido a seriedade do que havia acontecido. Acho que levou algumas semanas até a ficha cair. Ele provavelmente pensou que poderia sair e ir para casa depois de uns dias, porque achava que eles o tinham descoberto, mas que isso não era assim tão importante. Então, ele começou a entrar num estado de ilusão severa, onde ele achava que aquilo não era algo tão sério e nem tão importante. Apesar da ambivalência de West em relação aos seus crimes, ele sabia que o jogo havia acabado. Ele se ofereceu para mostrar aos policiais onde cavar. Ele voltou a casa e indicou certos lugares onde a polícia poderia cavar. Mas ele jamais admitiu que existiam mais 6 corpos na casa. E alguém sugeriu que o Fred não queria mostrar exatamente o local porque ele tinha bastante orgulho da casa, que ele havia reformado e acrescentado coisas bem interessantes. Não passou pela cabeça dele que a polícia fosse derrubar a casa para encontrar as provas. Mas a polícia derrubou a casa e, após recuperar um total de 9 corpos em Cromwell Street, eles mudaram o foco da busca para Midland Road, onde o corpo de Charmaine, de 8 anos, foi descoberto. Uma busca mais trabalhosa em 2 campos em Matmarco se arrastaria durante meses, mas acabou revelando os corpos de Rena Costello e Anna McFall. A polícia agora tinha a terrível tarefa de identificar todas as vítimas. O professor Bernard Knight fez a surpreendente descoberta de que os esqueletos estavam incompletos. Faltavam muitos ossos das mãos e dos pés.
Você raramente encontra todos os ossos quando desenterra um esqueleto, mas o motivo foi um aspecto um tanto sinistro, porque havia 2 bebês e 2 fetos com todos os ossinhos, até os ossinhos da costela, do tamanho de um palito de fósforo, e ao mesmo tempo havia ossos faltando das adultas, faltava uma escápula. Era difícil imaginar se havia os ossos minúsculos dos fetos. Onde a escápula tinha ido parar? Claro, uma explicação mais sensacionalista seria que eles foram guardados como algum tipo de fetiche. E alguns até mencionaram canibalismo, mas isso é especulação. Mas faltavam muitos ossos. Ele podia ter tido alguma concepção bizarra, paranoica. Então, no começo, ele cortava os corpos para deixá-los menores e arrancava os dedos das mãos e dos pés para dificultar a identificação. E talvez, no seu estado paranoico, ele tivesse alguma superstição. Ele tinha que manter vários objetos por perto, para ele se sentir seguro, para sentir que exercia controle sobre as vítimas mortas. Pode ter se tornado algo muito habitual. Sabe-se que assassinos, psicopatas guardam troféus de suas vítimas. Ele pode ter guardado alguns ossos como uma espécie de recordação para poder lembrar de cada obra dele. No dia 30 de junho de 1994, Fred e Rose West foram levados ao tribunal, sendo acusados de 9 homicídios. Foram 4 meses após a polícia iniciar as escavações. Suas vítimas haviam sido identificadas como Linda Grook, Lucy Partington, Carol Cooper, Junaita Mott, Shirley Hubbard, Therese Siegenthaler, Alison Chambers, Shirley Robinson e Heather West. Fred também foi acusado de outras 2 mortes. A de sua primeira esposa, Catherine Costello, e sua enteada, Charmaine West. Anna McFall, a primeira vítima de Fred, ainda precisava ser identificada. Foi a primeira vez que Fred e Rose se viram desde que foram presos. Fred ficou arrasado quando Rose o rejeitou no tribunal. Ele ficou perturbado, a confiança desapareceu, seu rosto ficou abatido, ele perdeu aquele comportamento jovial e seguro e ele não tinha mais nenhuma razão para viver. 6 meses depois, no Réveillon de 1995, enquanto aguardava ser julgado na penitenciária de Winson Green, em Birmingham, Fred West se enforcou. Quando me contaram que ele tinha se matado, as pessoas diziam, a justiça foi feita, não. E eu dizia, não, não foi. Eu fiquei arrasada. Eu queria que ele pagasse o preço certo. Mas ele conseguiu escapar. Ele acabou morrendo do jeito que ele escolheu. Ele ficou no controle até o fim. Rose agora enfrentaria sozinha o julgamento por 10 homicídios. Na verdade, ela estava em um estado de choque. Eu diria. Aquela negação toda caiu por terra e foi assim que a coisa permaneceu. A Rose, nesse momento, estava protegendo uma pessoa só, ela mesma. E esse era o único interesse dela. Então ela começou a tentar parecer que era um membro útil da sociedade, que ela era normal, que não tinha feito nada. Mesmo com as provas contra ela, ela dizia não ter sido cúmplice no que aconteceu. Mas o jurado não se convenceu e ela foi condenada à prisão perpétua pelos 10 crimes. A investigação foi então encerrada. Mas será que a polícia encontrou todas as vítimas? Continuam os rumores sobre muitos outros corpos. Nós temos que considerar a matéria escura da vida do Fred e de sua carreira no crime, digamos assim. Há muitos pontos negros que tenho certeza de que podem ser preenchidos com outras criaturas infelizes que desapareceram e ainda não foram procuradas e nem ligadas ao casal West. Uma criança foi atropelada e morta quando Fred estava dirigindo um carro de sorvete em Glasgow. Houve um menino que supostamente cometeu suicídio perto de Gloucester, mas eu acho que se fosse feita uma investigação mais cuidadosa, eles deveriam ter procurado o Fred. É possível.
pelo que sabemos de pessoas com transtorno de personalidade com essas características, que tanto Fred quanto Rose tivessem diminuído o seu interesse conforme se aproximassem da meia-idade. Eles acabariam se aposentando dos homicídios. Mas é possível que houvesse outras vítimas, mas, infelizmente, devido à logística, nós jamais saberemos. A casa número 25 da Cromwell Street foi demolida, numa tentativa de apagar a memória das atrocidades do casal West. Para Caroline Owens, esquecer a sua aprovação não será tão fácil. Eles demoliram tudo e transformaram numa passagem. Algumas pessoas queriam fazer um jardim, outras achavam que ele não seria respeitado. Então, eles decidiram transformar numa passagem. E agora estou caminhando por onde ficava a casa. Algumas garotas foram enterradas aqui embaixo e no quintal que ficava bem ali. Isso traz de volta alguns sentimentos tristes, sentimentos ruins para mim. Eu não gosto de estar aqui. Eu vejo isso aqui como um túmulo de todas aquelas garotas e fico feliz que não estejam mais nesse lugar. Parece que ele ainda está aqui e eles não conseguiram retirar tudo. Fred West cometeu alguns dos crimes mais hediondos da história. Um legado terrível e perturbador. Mas será que ele nasceu para matar? Devido à formação biológica básica dele, ao nascer, ele não escaparia da genética, a psicopatia que provavelmente afetava o irmão dele também. Ele não conseguiria escapar do ambiente familiar e acabaria reafirmando essas características que já existiam nos pais. É preciso olhar para trás para entender que alguns crimes dele eram até certo ponto inevitáveis. O grau e a frequência dos crimes podem ter sido ajustados depois pelos aspectos da vida dele. Mas, de fato, Fred nasceu com as características que o transformariam facilmente num assassino. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.